Sim. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar do atual presidente Lula, que está no G7 para participar do G7 como convidado. Lembrando que o Brasil não era convidado desde a gestão do presidente Lula, né? A ex-presidente Dilma não foi, Temer não foi, Bolsonaro não foi. Desde 2009. Desde 2009. E aí agora ele está lá para participar da cúpula do G7. Quem quer ter uma reunião bilateral com ele é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Por quê? Volodymyr Zelensky quer garantir que a Índia e o Brasil apoiem a Ucrânia nessa questão da guerra e que tenha um comunicado em conjunto do G7 no final do encontro que condene, claro, a ação da Rússia. As sanções aumentaram já contra a Rússia, mas eles querem, o presidente ucraniano quer garantir o apoio também do presidente brasileiro, porque ele disse recentemente, deu declarações que foram entendidas de uma forma ruim, né, para o presidente brasileiro. Primeiro, de que os dois países tinham culpa na guerra, e depois que os países do Ocidente e dos Estados Unidos, da Europa e os Estados Unidos estavam ajudando para que a guerra se prolongasse. Então, e o presidente, ao mesmo tempo, se coloca nessa situação de mediador da paz, sugere esse clube da paz. O que vocês acham disso tudo? Assim, de fato, o Brasil tem esse papel? Nunca teve, né? Mas pode ter esse papel? O presidente Lula meteu os pés pelas mãos ali, como é que foi? Posso? Bora! Claro! Acho que vai ser curioso observar esse encontro do G7, porque, assim, de um lado, existe uma campanha do Zelensky para conseguir um apoio mais explícito de outros países, como o Brasil, por exemplo, de conseguir mais armamentos, né, reforçar o seu poderio militar. Então, os Estados Unidos, por exemplo, estão falando no envio de caças para a Ucrânia. E, paralelamente a essa campanha para reforçar o poderio político e militar da Ucrânia, a gente vê ao mesmo tempo as conversas sobre paz, com a própria China se envolvendo um pouco mais na negociação. E é difícil imaginar algum acordo para cessar o conflito ali que não tenha a participação da China, porque para a Rússia um acordo de Ocidente, Estados Unidos e Europa, não vai ser um acordo válido, né? Então, se a China não tomar um papel central na articulação e na ratificação de qualquer acordo ali, dificilmente vai acontecer um aceite por parte da Rússia. Então vai ser interessante observar as duas manobras paralelamente, né? Uhum. Reforça a guerra do lado da Ucrânia ou constrói-se uma alternativa à paz ali, ainda que temporária. E a situação do Brasil é curiosa, porque no começo do ano a Alemanha estava providenciando o envio de mais armamento, mais munição para a Ucrânia, pediu para o Brasil o envio de munições para tanques, que é um tipo de tanque que muitos países não usam mais, porque já não são os mais modernos, vamos dizer assim, mas o Brasil ainda tem esse tanque e tem armamento para ele. E o presidente Lula decidiu não enviar essas munições, enfim, achando que isso ia provocar uma indisposição com a Rússia. Teve esse episódio que você citou também, Marcela, das declarações de Lula equiparando agressor e agredido, Ucrânia e Rússia, coisa que, na verdade, ele já tinha dito ano passado, antes de ser presidente ainda, né? Como candidato, como pré-candidato. Então, assim, o Brasil está numa posição delicada, né, em relação ao apoio à Ucrânia, até porque depende muito dos fertilizantes russos. O Brasil importa a maior parte dos fertilizantes que usa. Mais ou menos 20% do que o Brasil importa vem da Rússia, então também ele tem que ter cuidado com esse insumo que é fundamental para o agronegócio. Lula já tem bastante indisposição com o agronegócio, né, que é um setor com viés bolsonarista muito pronunciado. Então tem esse cuidado para se tomar. O Brasil oficialmente posicionou-se a favor de uma resolução que condenasse a Rússia pela agressão, isso ainda no ano passado, ainda no governo Bolsonaro na ONU, né? Houve uma reunião do Conselho de Segurança, foi proposta uma resolução que condenaria a Rússia. Já se sabia que essa resolução não passaria, porque a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança, tem poder de veto, então pode todo mundo votar a favor, que ela vota não e sim, mas exerce o poder de veto. Mas seria um posicionamento. Se posicionou, exatamente. E o Brasil se posicionou, né? Quer dizer, a Rússia foi a única a votar contra. Outros 3 países se abstiveram, acho que China, Índia e Emirados Árabes, se eu não me engano. E o Brasil votou a favor dessa resolução que condenaria a Rússia pela agressão, né? Inclusive o embaixador brasileiro na ONU usou termos fortes, importantes, né? Chamou aquilo de uma agressão violenta, defendeu a retirada das tropas. Então, embora a posição diplomática do país seja essa, politicamente, né, no dia a dia da política, da diplomacia,
o país está pisando em ovos, né? E vai ser interessante observar se houver esse encontro de Lula e Zelensky agora em Hiroshima, qual vai ser o resultado disso, né? Qual vai ser o comportamento, se as declarações do governo brasileiro vão mudar, vão ser um pouco mais pró-Ucrânia, ou se vão se manter ainda se equilibrando nessa corda bamba, né? Exatamente, é isso que a gente sempre ouve falar, dessa capacidade conciliatória do Lula, e agora ele está se colocando num contexto mundial, né, para se colocar como o mediador que pode, pelo menos, viabilizar uma conversa. A gente não está dizendo ali que o Brasil, obviamente, não é um dos principais players dessa guerra, mas ele se coloca como uma das possíveis soluções por causa exatamente de essa opção por não envolvimento, nem com a Rússia, nem com a Ucrânia, a princípio. Então, o que hoje, né, a gente vê que a diplomacia sob o comando de Lula está tentando fazer, com toda aquela, né, com as ressalvas de toda a falastronice do começo, que a gente falou que algumas declarações porque podem Estados Unidos ser mal interpretadas por Europa, né? por Estados Unidos. Então, é tudo muito delicado, é tudo muito pisando em ovos, mas, de qualquer maneira, o que o Brasil tem aí de vantagem, vamos dizer assim? Primeiro, óbvio, essa opção de não envio de armamentos para a Ucrânia e também de um posicionamento que é um pouco mais próximo da Rússia por causa dos BRICS. Então, como nós já fazemos parte de um grupo comercial que inclui a Rússia, temos já uma certa proximidade que outros países não têm, como a União Europeia, por exemplo, né? Que é um continente que está extremamente assustado com o que está acontecendo, porque está ali no quintal deles. Então, obviamente, que eles têm que tentar defender a Ucrânia por uma questão de sobrevivência. Quando eles também tiveram a ameaça de ficar sem o gás para o aquecimento do inverno, que eles usam com grande intensidade não só na indústria, mas para a sua população, e hoje é impossível pensar em ficar sem o gás para o aquecimento no inverno. Todos os sistemas de aquecimento das casas dos países mais frios são à base do gás que vinha na maior quantidade da Rússia, né? Tanto que eles tinham os gasodutos, inclusive um outro que estava sendo inaugurado para aumentar essa carga de gás vinda da Rússia. Então, eles têm ali no seu quintal um problema extremamente sério de um país que é uma potência nuclear e que está invadindo um outro país soberano e está, até esse momento, né, pelo menos, não está lançando mão de armas nucleares, mas que se sabe que eles têm em enorme quantidade. Então, de uma certa forma, há uma... Sem nenhum juízo de valor aqui da questão da doença mental, mas há uma certa esquizofrenia nessa guerra quando você pensa que a OTAN não entra para defender a Ucrânia, porque a Ucrânia não pertence à OTAN, mas vários países da OTAN municiam a Ucrânia, ou seja, enviam armamento para que a Ucrânia se defenda. Então, assim, indiretamente, é como se você estivesse armando o seu vizinho que está comprando uma briga com alguém que você não gosta. Então, e o Lula deu uma declaração também, outra muito feliz nesse sentido, de sugerir que a Ucrânia devolvesse a Crimeia para a Rússia para encerrar a guerra. O que acontece ali com a Crimeia é o seguinte: a gente sabe de muitos pensamentos do presidente da Rússia, presidente Putin, por falas dele, por discursos dele, e a gente sabe onde ele bebe, que fonte ele bebe para se exprimir dessa forma, em que ele fala de uma grande Rússia, de recuperar o poderio da Rússia do tempo em que o Império Russo realmente era quase que, sabe, Império do Alexandre o Grande, Império Britânico, aqueles impérios que você não tem, o sol nunca se põe. O Império Russo, ele chegou a ser dessa forma, chegou a ser desse tamanho, e a Crimeia realmente fazia parte dessa grande Rússia, assim como a Ucrânia também fazia parte. Então, hoje, isso é impossível. Não adianta lamentar porque o seu país não tem mais o poderio e não é mais a potência do passado. O que não se consegue é colocar na cabeça do Putin que ele tem que abrir mão desse sonho da grande Rússia, porque isso hoje não é pertinente. Não se pode invadir um país soberano em nome do como o seu país era no passado. A gente não vai recuperar a província Cisplatina. Hoje é o Uruguai. O Uruguai é um país soberano. E não existe a menor possibilidade da gente entrar e dizer assim, olha, mas antes aqui era meu, então eu vou entrar e vou tomar no grito, na força, com armas. Então, esse por um lado, né, esse pensamento do Putin realmente é absolutamente condenável, é uma agressão absurda, mas
Quando a gente tem um processo, por exemplo, na justiça, muitas vezes não se diz que às vezes é preferível um mau acordo do que uma boa briga de muitos e muitos anos. A gente às vezes perde com uma briga de muitos e muitos anos. Então, quando o presidente Lula fala em que talvez a Ucrânia tenha que abrir mão da Crimeia, é mais ou menos entregar os anéis para manter os dedos. É mais ou menos assim, como eu entendo essa declaração dele. Sabe? Vamos considerar a Crimeia já como perdida? Que ela já está invadida desde 2012. Mas aí a Ucrânia reagiu muito mal, né? Vamos considerar a Crimeia perdida e vamos tentar falar de hoje o que a gente pode salvar e salvar a vida de todos, né? Para a gente acabar com essa guerra. Então, é aquela coisa. É muito complicado a gente dizer, porque obviamente que ninguém quer perder um pedaço do seu país, ninguém quer, né, reconhecer uma derrota. Mas vamos pensar, a Rússia também se torna acuada. Ela também não tem... Ela achou que ela fosse entrar e que fosse ganhar em 2 semanas e todo mundo ia ficar quieto. Só que não é isso que está acontecendo. Não. Então, como que você impinge uma derrota escabrosa, assim, de acachapante num país como a Rússia, uma potência nuclear? Eu não estou defendendo... a gente tem que se explicar sempre 1000 vezes. Não estou defendendo absolutamente em momento nenhum a atitude do Putin. É absurda. Mas eu tenho estudado até mesmo... Olha, eu fui fazer um curso de guerra e paz com o professor Flávio Ricardo Vassoler, que, aliás, ele dá várias aulas sobre esse tema. Quem quiser assistir, eu acho maravilhoso. Mas, assim, eu fui fazer um curso de guerra e paz para poder entender o que é que está na cabeça dos russos, por que eles acham que em algum minuto eles tiveram razão de fazer o que fizeram. Assim, a gente tem que lembrar todo o processo de expansão contínua da OTAN, né, mesmo após a queda da União Soviética, e isso acabou acuando um cara como o Putin com essa cabeça que você descreveu aí, né? Então, é claro que isso não justifica, né, nem explica, mas acho que é um ingrediente que a gente não pode perder de vista, né? Por que o Ocidente, por que os Estados Unidos continuaram expandindo sua área de influência na Europa em direção à Rússia, né? Associando outros países, chegando cada vez mais perto das fronteiras da Rússia. Isso acabou contribuindo para um clima hostil ali. E, de novo, também vamos explicar 1000 vezes aqui que, pelo amor de Deus, não defendo o que a Rússia está fazendo. Putin, a Rússia é o agressor e a Ucrânia é o país agredido, né? Vamos deixar muito claro aqui. A Rússia, ela não só é um país que tem um arsenal nuclear, mas ela tem o maior arsenal nuclear do mundo, né? Como se não bastasse, né? Exatamente. Então, assim, e a Ucrânia entregou suas armas. A Ucrânia não tem esse tipo de armamento. Né? Porque a Ucrânia, como fazia parte da União Soviética, são ela pouquíssimos também tinha países, armamento em seu território. Pouquíssimos países têm armamento nuclear hoje. Ela abriu mão do seu armamento nuclear, ela não tem. Então, é tudo... Você vê a delicadeza da coisa. Né? A gente tem o Lula campeão mundial de conciliação, como diz o Medo e Delírio, né? Campeão mundial de conciliação, tentando entrar num balaio ali que está remexendo. Mas é isso, a presença desses países, e o Brasil entra aí também, assim como a China entra, né? Quer dizer, países que consigam tirar a autoria de um acordo de Estados Unidos e Europa podem ajudar esse acordo a sair. Né? Porque, para o olhar da Rússia... eu retomo o que eu disse aqui anteriormente, um acordo costurado principalmente por União Europeia e Estados Unidos é um acordo que nasce com muita dificuldade de passar. Já tem um viés ruim, tem outros né? atores fora do eixo das grandes potências ocidentais, e o Brasil entra aí, assim como a China entra, isso pode ajudar, né, a desenrolar um acordo. Muito longe de dizer que o Brasil vai ser o país responsável por um acordo, né? Mas ele é um ator importante ali. Sim, e seria um feito gigante para o presidente Lula se ele conseguisse ajudar, de certa forma, alguma coisa na conciliação aí.